glorificando ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Senta aí, querido, toma seu lugar, e se você pode, já abre aí a sua Bíblia comigo, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 6, Lucas capítulo de número 6, isso, se assente, abra o seu coração, que o seu coração seja nessa noite a boa terra preparada, aberta, a boa terra disponível para a boa semente da palavra de Deus. A semente é a palavra, o semeador é o Espírito Santo, e eu e você somos o solo. Às vezes nós podemos achar que nós somos o bom solo, mas às vezes nós somos o solo pedregoso. Às vezes nós somos o solo espinhoso, cheio de espinhos, que sufoca a semente. Por isso nós declaramos em fé nessa noite, no nome de Jesus, que todos aqui são um bom solo, que todos aqui são um solo preparado para a palavra, que a semente não vai se perder, que a semente não vai ficar na superficialidade, mas que ela vai cair na profundidade do nosso coração e vai gerar frutos em nome de Jesus. Lucas capítulo de número 6, e eu vou ler a partir do verso de número 46, Lucas 6 e 46, diz assim o texto: porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo, eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que construiu uma casa sobre a rocha, cavou fundo e colocou os alicerces. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu, e a sua destruição foi completa. Aqui nesse texto de Lucas, quando nós lemos e ouvimos acerca dessa parábola, essa parábola é citada pelo próprio Senhor Jesus, e essa parábola traz uma das mais ricas ilustrações, ensinamentos sobre a diferença entre o conhecimento e a obediência. Hoje não falta para a igreja do Senhor conhecimento. Hoje talvez somos a geração que mais conhecimento tem. Temos acesso ao conhecimento, acesso ilimitado ao conhecimento, temos muita informação. Mas a analogia que Jesus vem fazer e vem ressaltar ali é sobre a diferença entre conhecer e obedecer. Ele vai trazer a importância disso. Jesus aqui não está falando para estranhos. Jesus está falando aqui para pessoas que o chamavam de Senhor. Senhor, Senhor. Pessoas que diziam conhecê-lo. Pessoas que diziam servi-lo. Mas que ele mesmo está dizendo: por que você me chama de Senhor, mas você não faz o que eu mando? Por que você me chama de Senhor, mas você não obedece às minhas palavras? Por que vocês me chamam de Senhor, mas não fazem aquilo que deveriam fazer? Nós precisamos compreender um pouco dessa palavra Senhor. Jesus não está ali confrontando, ele não está aqui chamando atenção pela adoração, mas pela incoerência na adoração. Porque chamar de Senhor no contexto bíblico tem a ver com uma submissão total. Quando nós usamos essa expressão Senhor dentro de um contexto bíblico, nós estamos dizendo assim: eu me submeto por completo, eu me submeto por inteiro, eu me submeto sem restrições. Tu és o meu Senhor. Então essa palavra, ela aponta para isso. Então Jesus está dizendo assim: olha, cuidado, porque uma adoração verbal sem a prática da obediência é vazia e enganosa, e é perigosa.
Jesus está dizendo: aquilo que vocês declaram com a boca, sem haver uma inteireza de coração, é vazio, é perigoso. Vocês estão me chamando de Senhor, mas vocês não vivem como se eu fosse o Senhor da vida de vocês. Vocês me chamam com a boca Senhor, Senhor, mas não conseguem fazer aquilo que eu mando. Sabe o que Jesus estava fazendo ali? Jesus estava confrontando essas pessoas. Havia um confronto em amor, em verdade. Jesus não está questionando: olha, por que se me chama de Senhor? Não, Ele está dizendo: por que se me chama de Senhor, mas não vive como se eu fosse o teu Senhor? Jesus não está questionando a adoração, Jesus está questionando a incoerência na adoração. Ele está dizendo: olha, é incoerente você dizer que eu sou o teu Senhor, mas você não faz o que eu mando. É incoerente você dizer que eu sou o Senhor da sua vida, mas você não pratica as minhas palavras. Então aqui é um confronto, porque essa palavra Senhor no grego, ela significa, a origem é Kyrios, que significa exatamente isso: um mestre absoluto. Um mestre, um Senhor, um dono de todas as coisas. Muitas vezes nós queremos obedecer Jesus com parcialidade. Nós fazemos de Jesus um mestre que pode ensinar algo novo, que pode dar uma sugestão, que pode dar um conselho. Mas Senhor é algo mais profundo, fala de algo absoluto, fala de uma soberania, de Ele ser Senhor absoluto das nossas vidas. Eu não sei se você compreendeu, mas Jesus está dizendo para a gente que o mais importante não é como a gente o chama, o mais importante é como a gente o obedece. Não é o que a gente fala que Ele é, mas é o que a gente vive que demonstra quem Ele é para nós. Não basta dizer Senhor. Hoje talvez nós não dizemos tanto, mas cantamos tanto, declaramos tanto, falamos tanto. Mas o que Ele está dizendo hoje é isso: não é sobre o que você fala, mas é sobre o que vocês vivem. É a forma como vocês vivem. Então ele mostra aqui esse confronto. Ele começa: irmão, não sou eu, é a Bíblia, Você fala aí: pastor, primeiro domingo do ano 2026, e você já vem com uma palavra dessa. Irmão, é porque eu creio que esse ano nós vamos viver tudo que Deus tiver para nós, mas é só debaixo desse senhorio que nós vamos conseguir viver a verdade de Deus em nós. É só debaixo dessa realidade. Ele está falando aqui desse confronto, ele está falando de uma pronúncia vazia, ele está falando de uma palavra vazia. Isaías já dizia, o Senhor já relatava: olha, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então ele traz esse confronto, e diante desse confronto, a analogia que ele faz de comparação, porque a ênfase aqui é qual é? É a obediência à palavra de Deus. Quantas palavras você ouviu em 2025? Quantas mensagens você ouviu? Quantas ministrações ouvimos nos cultos, ouvimos na internet, ouvimos no YouTube, ouvimos tantas mensagens, mas o que importa não é quantas mensagens ou quanta palavra a gente ouviu. O que importa é quanto da palavra que nós ouvimos nós estamos praticando. Quanto mais nós conhecemos sem praticar, mais nós mesmos nos condenamos. Tem gente que busca muito: eu quero conhecer, eu quero saber. Sabe, querido, o conhecimento não é para a gente ensinar os outros, o conhecimento é primeiro para a gente viver. Eu não prego uma mensagem para te ensinar, eu prego aquilo que eu estou buscando viver. Nós pregamos aquilo que nós precisamos viver. Não é sobre trazer uma informação. Uma mensagem não é apenas uma informação. O mais importante de uma mensagem é a vida por trás dela. Então Jesus está trazendo esse confronto, e a analogia que ele faz é acerca de uma construção. E ele vai dizer: aquele que não apenas ouve a minha palavra, não aquele que apenas escuta a minha palavra. Eu consigo comparar. E como ele é comparado? Ele é comparado a um homem que construiu uma casa. E aqui ele começa falando de construção. E você sabe por que é importante? Porque hoje nós estamos no começo desse ano, dia 4 de janeiro, amém? Nós estamos começando a construir o ano de 2026. Nesse exato momento, todo mundo aqui, sem exceção, está construindo algo. Todo mundo aqui nesse exato momento está envolvido em uma construção. Você está envolvido numa construção familiar,
numa construção espiritual, numa construção ministerial. Quem sabe amanhã você vai começar uma construção profissional de uma carreira. Por isso ele chama a atenção para essa construção, porque ele está falando daquele que ouve, daquele que recebe, mas também daquele que pratica a palavra do Senhor. E aí ele vai comparar essa construção, e junto da analogia da construção, ele fala então da tempestade. Porque aqui eu entro no tema da mensagem. O tema é esse: alerta de spoiler. Spoiler: a tempestade vem. Pastor, primeiro domingo de 2026 e você já vem com uma notícia dessa. Irmão, eu não posso mentir. Nós precisamos andar na verdade, amém? Jesus disse, João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É impossível andar nesse caminho e não andar na verdade. É impossível andar nesse caminho e não andar na transparência. Por isso eu não posso. Eu até queria chegar aqui e dizer: irmão, esse ano não vai ter tempestade, irmão, esse ano não vai ter luta, irmão, esse ano não vai ter desafio. Mas eu não posso, porque vai ter luta, vai ter desafio, vai ter dificuldade. Mas o mais importante não é esse. O mais importante está aqui. Spoiler: a tempestade vem, mas a questão é: a tua casa aguenta? A tempestade chega, a tempestade bate, a tempestade vem, mas o que mais importa é: a tua casa está preparada para a tempestade? Estamos preparados para esse momento que vai vir, porque Deus fala através do profeta Isaías: quando passares pelas águas, elas não vão te afogar. Ele não diz: olha gente, se por acaso passar pela água. Ele diz: quando passar. Quando é indicativo de tempo. Sabe o que ele está dizendo? Se não passou, vai passar. Mas o mais importante é isso: que se você passa comigo, elas não te afogam, elas não te submergem. Ele vai dizer: quando passares pelo fogo, eles não te queimarão. Ele não está dizendo, Miguel, se vai passar ou não. Ele só está dizendo que quando passar com ele, a gente vai permanecer, a gente vai prevalecer. Então ele está falando aqui da tempestade. Ele está trazendo um alerta, porque eu não sei se você enxerga isso. A questão não está se a tempestade vem, ela vai vir. A questão não é o que a tempestade faz. A questão é como nós estamos quando a tempestade chega. O que derruba uma casa, o que derrubou a casa da parábola, não foi a tempestade. O que derrubou a casa da parábola foi a falta de fundamento. O que derruba a vida cristã não é um problema que vem, é a falta de fundamento. O que derruba um casamento não é as situações que aparecem, é a falta de fundamento. O que derruba uma vida física não é as lutas, é a falta de fundamento. Por isso a gente precisa observar, há uma palavra de alerta aqui para nós nesse primeiro domingo do ano, porque eu creio que vai ter luta, vai ter tempestade, vai ter desafio, mas vai ter vitória, vai ter avanço, nós vamos prevalecer, nós vamos avançar, porque o Senhor é conosco. Quem aqui já escutou a história do Titanic? Quantos aqui conhecem? Já ouviu falar pelo menos esse nome, Titanic? Fora se alguém estava aqui de manhã que não fala, não fale. Mas alguém aqui sabe me dizer por que o Titanic afundou? Fala alto para eu escutar, irmã. Por quê? Bateu. É isso, gente? Por que o Titanic afundou? Pastor, você vai pregar o Titanic? Não, eu estou pregando a Bíblia, mas nós vamos aprender algo hoje aqui. Por que o Titanic afundou? Alguém diria, porque ele bateu num iceberg. Só que quando a gente vai meditar, pensar, estudar a história do Titanic, a gente vai descobrir que o Titanic afundou, começou a afundar 45 minutos antes da colisão. 45 minutos antes da colisão, o Titanic começa a afundar. O bater no iceberg foi só o ápice. Está entendendo? Por isso que às vezes você fala, mas estava casado ontem, como é que está assim hoje? Porque já estava afundando. Tinha ministério ontem, como é que estava hoje? Ou como é que hoje está assim? Porque já estava afundando. Estava bem ontem, por que hoje já aconteceu? Porque já estava afundando. Isso aqui foi só o ápice. 45 minutos antes da colisão,
Um responsável pela sala de rádio da embarcação Califórnia entra em contato com a sala de rádio do Titanic e manda uma mensagem: cuidado, estamos numa região de geleiras, na rota que vocês estão existem muitas geleiras. Sabe o que era aquilo? Um sinal de alerta. Está entendendo o que é a palavra? A palavra vem para nós como um sinal de alerta, como um sinal de olha, cuidado, um sinal que pisca e diz perigo adiante. Só que o responsável pela cabine de rádio do Titanic, e o propósito daquela cabine era para que através do rádio eles pudessem receber mensagens de alerta, pudessem enviar mensagens de pedido de socorro. Essa era o intuito da cabine, da sala de rádio. Só que quando o responsável pela sala de rádio do Califórnia manda para o Titanic, você está aí mais preocupado em pesquisar o que eu estou falando do que me ouvir. Olha aí, você entra em contato e fala: olha, cuidado, tem geleiras aí à frente. O rapaz do rádio do Titanic falou assim: cala a boca, eu não quero ouvir, eu estou muito ocupado. Porque na sala de rádio, o povo do Titanic era um povo meio garboso assim, ó. E aí eles estavam usando a sala de rádio para mandar mensagem. Eu estou aqui liberando uma mensagem, um alerta, e você está recebendo outra mensagem aí. Você está preocupado com outra. E era assim que esse homem estava. E ele falou: cala a boca, porque eu estou muito ocupado, eu tenho que mandar muitas mensagens, então não fica me incomodando com isso. Você sabe o que o responsável pelo rádio da cabine do Califórnia fez? Ele desligou o rádio e foi dormir. Tudo bem, você não quer ajuda? Porque a pior coisa é tentar ajudar quem não quer ser ajudado. A pior coisa é tentar socorrer quem não quer ser socorrido. Sabe o que o responsável pelo rádio do Califórnia faz? Desliga o rádio e vai dormir. Aqui foi o primeiro, ali situação para o navio afundar. Havia uma palavra de alerta e alguém estava desmerecendo aquela palavra. Alguém estava dizendo: eu estou ocupado demais para ouvir. Deixa eu dizer, Deus está enviando sobre o nosso 2026, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre o nosso ministério, uma palavra de alerta. Aleluia, não menospreze essa palavra. O segundo problema foi quando os marinheiros que estavam na torre de vigia, estão lá na torre, que eram os responsáveis por observar o que vinha pela frente, eles estão lá observando. Mas eu quero que você pense: Atlântico Norte, 0 graus, um navio numa velocidade 40 km por hora, e eles estão lá no alto. Diz a história que eles lacrimejavam, mas não era de quebrantamento não, irmão, não era de humilhação, era por causa do vento contrário. Então, enquanto lacrimejavam e limpavam, eles não conseguiam ter dimensão do que estava vindo. Outro problema aqui: havia na embarcação um binóculo específico para aquela observação. Mas no último momento, antes de o navio deixar o cais, o responsável pela chave do armário onde estava o binóculo não embarcou. E como não embarcou, eles não tiveram acesso a esse binóculo. Ou seja, eles estavam com a sua visão comprometida. O pior perigo que nós passamos hoje é achar que estamos vendo aquilo que nós não estamos vendo. Alguém está olhando e dizendo: nossa, que noite estrelada, e diante deles tem um iceberg. Entendeu? Primeiro problema é quando não ouvimos a mensagem de alerta. O segundo é quando temos uma visão comprometida. Já viu situações que você fala assim: só a pessoa não viu, todo mundo já tinha visto, estava diante do nariz dela, mas pela falta do instrumento adequado, ela não enxergava o que estava diante do seu nariz. Então olha, não ouvir a mensagem, não enxergar de maneira adequada. E aí no momento que eles vêm, já está em cima. Sabe como eles notam? Que de repente eles veem que tem uma porção no céu que eles não conseguem mais enxergar a estrela. Eles não... Meu Deus, isso eu não falei nem de manhã. Eles não enxergaram primeiro o iceberg. Primeiro eles deixaram de enxergar uma porção do céu. Foi quando eles viram um vulto preto, eles falaram: caramba, cadê as estrelas daqui? Se as estrelas não estão aqui, é porque tem algo entre a gente e o céu. Aleluia. Naquele momento um sino toca. 3 batidas no sino, que significavam morte iminente, perigo, algo precisa ser feito. É nesse momento que o capitão auxiliar vai tomar a frente, porque o capitão principal já havia ido para o seu aposento, mas deixado uma recomendação: se você estiver em dúvida, me consulte. Eu não sei se você está entendendo,
Mas quando a gente não ouve, muitas vezes a gente não ouve porque a gente é orgulhoso. Muitas vezes a gente não escuta porque a gente não tem humildade. Muitas vezes a gente não procura ter uma visão melhor porque nos falta essa simplicidade. Irmão, deixa eu falar com muito amor e carinho. Não despreze os mais velhos. Não despreze a experiência. Hoje nós vivemos uma geração que fala com a gente com 25 anos de idade e acha que já sabe tudo da vida, porque assistiu um tutorial de YouTube, porque assistiu algo e fala, eu já sei tudo. Meu irmão, deixa eu dizer, vida, você não aprende em tutorial do YouTube. Uma vida diária, você não vai aprender, e numa palestra, você vai aprender vivendo. Por isso, não menospreze a sabedoria daqueles que viveram mais tempo do que você. O capitão se ausenta, o capitão auxiliar toma a frente, e quando o iceberg vem vindo, sabe o que ele vai mandar? Ele vai dar uma ordem, vamos virar o leme. Junto com a ordem de virar o leme, ele dá uma segunda ordem, vamos reverter a força dos motores. Aquilo que estava indo para frente, agora começa a ser puxado para trás. Mas pensa comigo, eu não sei quantas toneladas tinha o Titanic, mas pensa, só o tempo do motor parar, começar a girar ao contrário, aquilo contribuiu para a colisão. Aquele não era momento de dizer vamos regredir, aquele era momento de dizer vamos colocar ainda mais força, vamos virar sim, mas vamos colocar ainda mais impulsão, vamos colocar ainda mais força nesse motor e vamos desviar do obstáculo. Nós não vamos bater. Sabe por que eu estou falando isso? Porque tem gente que começa a enfrentar a luta na vida espiritual e a primeira coisa que faz é isso, reverter os motores. Agora eu paro, agora eu regrido. Não, a minha Bíblia diz que Deus não tem prazer naqueles que regridem. Deus não tem prazer naqueles que voltam para trás. E nós não somos daqueles que regridem, nós somos daqueles que avançam. Tem luta, tem confronto, tem desafio, tem tempestade, mas a mesma força que ressuscitou Cristo dentre os mortos opera em nós e Ele nos dá força. Por isso a gente avança. Então olha, foi uma sucessão de erros que culminou no naufrágio do Titanic. Não ouvir uma mensagem de alerta, não estar adequadamente preparado para ver aquilo que estava diante dos seus olhos, tomar a decisão errada, no momento de avançar, regredir. Deixa eu dizer, Deus talvez está falando para alguém hoje aqui, hoje não é noite de reverter o motor, hoje é noite de avançar ainda mais para frente, hoje é noite de aliançar ainda mais, aliançar na família, na casa. Eu dizia aqui pela manhã, antes de ter uma aliança com a igreja, eu tenho com Jesus, tenho com a minha família e com a igreja. Sabe o que acontece? O Titanic bate de lado no iceberg, é aquela batida que não aparece por cima, mas que rasgou todo o casco por baixo. Até quando você vai querer ficar escondendo aquilo que mais cedo ou mais tarde vai vir à tona? Fundou, rasgou, a água começa a entrar. Deixa eu dizer, o problema não é o barco estar dentro da água. O problema é quando a água está dentro do barco. É quando a água começa a entrar. Não, eu vou desenhar, eu vou ser mais claro. O nosso problema não é a gente estar no mundo. O problema é quando o mundo está na gente. Naquela mesma noite, talvez menos de 2 horas, aquele navio vai naufragar. Mais de 1.500 pessoas estavam a bordo. 700 vão ser socorridas, porque não tinha bote suficiente para todos. Mas mais de 800 vão morrer pela negligência de algumas pessoas. Hoje você tem uma família do teu lado. Hoje você tem uma esposa, um filho, um marido. Hoje você tem pessoas ao teu redor que estão no mesmo barco, na mesma embarcação, mas que o Senhor está dando alerta, que o Senhor está liberando palavra, que o Senhor está advertindo, que o Senhor está, olha, tem tempestade, porque é isso que o texto está falando, aleluia. Alguém pode glorificar a Deus por essa palavra de alerta, pelo nosso Deus que aponta, pelo nosso Deus que corrige, pelo nosso Deus que cuida, pelo nosso Deus que dá livramento. Não, Ele é o Deus que livra, Ele é o Deus que guarda, Ele é o nosso abrigo, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso lugar seguro. Ele é aquele que é presente no meio da dificuldade. Você pode celebrar a esse Deus, você pode glorificar a esse Deus, você pode engrandecer a esse Deus. Sabe qual é o problema, querido? A tempestade vem, e aí era a família bonita do Facebook, mas no outro dia está todo mundo separado, porque não deu ouvido a uma palavra de alerta, porque não deu ouvido a uma palavra de orientação, porque estavam mais preocupados com aquilo que aparentava. Não, vamos prosseguir, vamos prosseguir. Jesus está falando aqui da tempestade, por quê? Porque a tempestade vem.
Deus, você já parou para ver que Deus permite a tempestade? Por quê? Deus permite a tempestade para nos matar? Deus permite a tempestade porque Ele quer ver a nossa casa cair? Não, não, Deus permite a tempestade porque Ele quer que a gente conheça o fundamento que a gente tem. Ele já conhece, Ele já sabe, é a gente que precisa conhecer o fundamento que tem. Por isso Ele permite que a tempestade chegue. Não é a tempestade que derruba. O que faz com que a casa caia é a falta do alicerce. Por isso a Bíblia está dizendo, Jesus diz, que o homem que ouve a palavra de Deus é comparado a um homem que no momento de uma construção, ele cavou bem fundo. Cavar bem fundo, irmão, fala de envolvimento. Cavar bem fundo fala de comprometimento, fala de trabalho. A gente que é homem sabe o que é isso. Cavar bem fundo, você tem que permanecer. Olha, tem momento que você cava e parece que não sai do lugar, parece que não está avançando, mas a Bíblia está dizendo que esse homem cavou bem fundo. Cavar bem fundo fala do quê? Fala de renúncia, fala de oração, fala de vida com Deus, fala de Bíblia. Sabe, ninguém acha uma rocha na superficialidade. Ninguém acha eu vou ir lá no culto e em 2 horas de culto. Não, irmão, a nossa vida com Deus não é determinada por 2 horas de culto. A gente vem aqui em 2 horas de culto só derramar aquilo que a gente está cavando no dia a dia, aquilo que a gente está vivendo com Deus no dia a dia, e aqui a gente vem para transbordar. Então, mas é triste, mas hoje talvez a gente é a geração, irmão, e eu fico triste. Eu não sei quantos viram esses dias, o Fernandinho fez um trabalho tão lindo lá, Fernandinho, Catedral ao vivo, e ele cantando as músicas antigas. Eu ontem vendo lá chorei, falei, meu Deus, cadê esse povo? Cadê esse amor? Cadê esse temor? A gente vai enchendo de técnica, a gente vai enchendo de coisa arada, e aí Deus está onde? E aí eu ouvi ele cantando coisas assim, tudo entregarei, tudo entregarei. Coisa simples, mas aí a gente às vezes começa a se apegar a tantas coisas que... E aí eu olhava e falava, hoje a gente é a geração que tem tudo para ser a melhor, mas talvez é a geração mais superficial. Sabe, a gente talvez hoje é a geração do evento, é a geração do show. Meu irmão, eu falo com amor, você vai me dizer, pastor, não, show não, eu me converteu, esqueci, agora o show é gospel. Agora o show tem um artista gospel. Agora o movimento é para ver alguém. E aí às vezes nós somos essa geração, pastor, mas tem problema? Irmão, a questão não é essa. Talvez você viu muito artista nesse ano que passou, mas quantas pessoas viram Jesus através de você? Talvez você foi em muitos shows em 2000. Irmão, nós estamos já preparados para ir para o Descende, mas viva todo dia de maneira decente. Estamos preocupados com a nossa agenda para uma programação, mas não estamos obedecendo a palavra de Deus dentro de casa, no meio da família, com o pai, com a mãe, com o irmão. Estamos preocupados com uma agenda, mas não estamos preocupados em obedecer a palavra de Deus. Uma geração que talvez tem tudo para ser a melhor, mas está se deixando ficar na superficialidade. Talvez você foi em muitos shows, mas deixa eu te perguntar, quantas cestas básicas você entregou em 2025? Quantas famílias carentes foram alimentadas pela tua generosidade? O nosso ajudar, né? O nosso contribuir. Quantas casas de recuperação você visitou para orar por alguém? Quantos abrigos de idosos você foi para levar uma palavra? Por quê? Porque nós estávamos preocupados em ver artistas, mas não estávamos preocupados em apresentar Jesus. Sabe, talvez a gente está vivendo essa superficialidade da minha vontade, do meu desejo, do meu eu, daquilo que faz bem para mim. E aí um dia nós vamos enxergar, vamos nos encontrar com Jesus, e Ele vai dizer, olha, um dia eu tive fome e você não me deu de comer. Um dia eu tive sede e você não me deu de beber. Um dia eu estive nu e você não me vestiste. Mas aquele que fez, foi aquele que fez por um desses pequeninos. Senhor, quando foi que eu te dei de comer? Quando foi que eu te de vestir? Quando foi que eu te dei de beber?
quando você fez a um dos meus, a um desses pequeninos. Sabe, ele está falando aqui de construção, de edificação, de cavar mais fundo. E cavar mais fundo, meu irmão, não é oba-oba. Será que você se preocupa o quanto a tua vida pode ajudar alguém? Será que você se preocupa o bem que você pode fazer por alguém? Ou a gente fala que, irmão, esses dias um pastor fez, né? Ele falou, acabou o culto. Ele fez, não, acabou o culto. E normalmente a gente, pastor, é o primeiro a chegar e o último a sair. Tem gente que não vê, não nota, mas é. E ele disse, 1 hora depois do culto sair, tinha uma mulher lá na frente da igreja andando, preocupada. E ela disse, e ele saiu e falou, o que está acontecendo? E aí ela disse, não, é que eu precisava de um Uber e eu não consigo pelas limitações. E ele falou, quanto tempo você está aqui? E ela disse, já faz mais de 1 hora. E sabe o que aquele pastor pensou? Todas as pessoas da igreja saíram, mas ninguém se preocupou em ajudar aquela mulher. Todas as pessoas que ouviram uma mensagem saíram daquele lugar, mas ninguém. Hoje a gente diz, não, mas vai mudar meu caminho, vai mudar o meu roteiro. Irmão, o teu roteiro é o céu, o teu caminho é o céu, o nosso caminho é a eternidade com Jesus. O que muitas vezes nos impede de fazer o bem pelos outros não é uma mudança de rota, não, é uma falta de um fundamento certo. Jesus mudou a rota dele. Ele deixou o céu para vir viver na terra. Ele deixou o trono para ocupar a cruz. E hoje a gente vive o nosso individual. Eu vou fazer o meu. Não, irmão, aliança. Semana que vem é ceia. E na ceia nós vamos iniciar uma série de 3 mensagens sobre aliança. Porque às vezes a gente está junto, mas não está em aliança. Às vezes a gente está na mesma casa, mas não está na unidade. Às vezes a gente está no mesmo prédio, mas não vivendo a mesma verdade. Por isso precisa, irmão, ter profundidade, sair do oba-oba. Sabe o que é isso? É vida de oração, é jejum, é leitura da palavra. Sabe, quando ninguém está vendo, é minha vida diária com Deus. Pastor, mas se eu oro ou não oro, o problema é meu. Não, irmão, se você não ora, o problema se tornou o problema de todo mundo. Um problema que era só seu se tornou um problema de todo mundo. Quando você não ora, o problema que era seu agora é da sua esposa. Quando você não ora, o problema agora é dos seus filhos, dos seus pais, do seu pastor, da sua igreja, do mundo, da empresa que você trabalha. Todos começam a ser afetados por aquilo que era só o seu problema. Então a gente precisa ter profundidade. Sabe o que é o alicerce? O alicerce é aquilo que ninguém vê, mas que sustenta aquilo que todo mundo vê. Está ali, ó. O alicerce ninguém está vendo, mas é aquilo que está mantendo de pé o que todo mundo vê. Porque muitas coisas desmoronam de um dia para o outro. Já conheci gente assim, a família Pavão, que gosta de aparecer, mas que não tem fundamento, que racha, cai. Hoje de manhã eu falava, sabe por que, irmão, você acha que todo dia lá em casa é amor? Não é não, tem dia que é aliança. Tem dia que a gente fala, olha, lembra dos votos lá que a gente fez? É na saúde, é na doença, é na alegria, é na tristeza, é na riqueza, agora não é mais assim, né? Agora é mais emocionante, é mais romântico. Mas é isso, muitas vezes o que nos sustenta é uma aliança. Falta amor? Não falta amor. Mas é você dizer, olha, é nesse dia aí que você está difícil, eu tenho uma aliança com você. E essa aliança é eterna. Essa aliança é até Jesus voltar. Então é cavar fundo. Jesus aqui está nos ensinando que quem está na rocha não vai ser livre da tempestade, porque a rocha não evita que a tempestade chegue. Por que algumas pessoas, elas se desanimam dentro da igreja, elas se desviam? Porque algo acontece que mexe com ela. Irmão, tem gente que sai da igreja por causa de uma palavra, tem gente que sai da igreja porque fizeram algo, tem gente que sai da igreja porque não fizeram. Sempre vai haver pessoas insatisfeitas. Por isso Jesus está mostrando aqui que a rocha não livra da tempestade, mas é a rocha, é o fundamento, é o alicerce que nos faz permanecer mesmo em meio da tempestade. Eu não sei se você não está entendendo o que eu estou dizendo, eu vou ser mais claro. Não existe tempestade maior do que o potencial dessa rocha de nos fazer permanecer inabaláveis.
Não existe tempestade capaz de abalar aqueles que estão de fato firmados na rocha. Deixa eu dizer, se você anda em conformidade com a palavra, pode até sacudir, pode até balançar, mas não vai cair em nome de Jesus. Não vai. Então, esse fundamento Jesus está deixando claro, que a tempestade chega, que ela vem. A tempestade o que é? É a prova. O que é a rocha? A rocha é obedecer a Cristo. Eu estou em Cristo. Como eu sei que eu estou em Cristo? Porque eu obedeço a Cristo. O que eu queria agora era fazer daquele jeito, mas eu estou em Cristo, então eu não faço o que eu quero, eu faço aquilo que Cristo me ensina. Eu não faço o que eu acho que me dá prazer, eu faço aquilo que dá prazer ao meu Senhor. Eu faço aquilo que o meu Senhor espera que eu faça. Então, não basta a gente ouvir uma mensagem, irmão. Tanta gente que passa tantos anos, conheço gente assim que está anos na igreja, anos. Porque não basta ouvir uma palavra. Mas tem dia até que eu me arrepio. Deixa eu dizer, ouvir e se arrepiar, até o demônio ouve e se arrepia. O demônio, ele ouve e estremece, você sabia? Só tem uma coisa que ele não faz, ele não obedece. O que é que nos diferencia de demônios? Porque nós ouvimos e obedecemos. Ele ouve, estremece, mas não obedece. E eu estou dizendo pela fé que isso nos diferencia, porque eu quero crer que nós decidimos ouvir e obedecer, ouvir e praticar aquilo que estamos ouvindo. Então a tempestade o que é? A tempestade é a prova que Deus permite para que você conheça o seu alicerce. A tempestade é o Senhor permitindo, olha, eu vou deixar sacudir, eu vou deixar esse vento vir, eu vou deixar essas águas bater. A tempestade pode ser uma notícia ruim, a tempestade pode ser um laudo médico, a tempestade pode ser uma notícia de desemprego, a tempestade pode ser simplesmente alguém te contrariar, aquilo que mexe com você, aquilo que balança. Algum tempo atrás, mais de um ano, eu estava ali no Parque Cachoeira fazendo um atendimento com o irmão, e eu estava andando com ele no parque, e ele compartilhou uma situação comigo, e eu disse assim: irmão, olha, essa situação veio para revelar algo que está no teu coração. Ainda existe algo aí que te balançou, que mexeu com você, que a tua carnalidade aflorou. Mas glória a Deus, porque Deus está mostrando algo que precisa ser mudado. Glória a Deus, porque é o sinal de alerta. Naquele momento aquele irmão se fechou, a cara dele mudou, o semblante mudou. E eu falei: irmão, estou aqui, o que precisar. Não, pastor, é que ainda hoje alguém me disse que o meu testemunho é forte. Tudo bem, irmão, mas talvez hoje, dentro da sua casa, alguém revelou que ainda existe algo de carne vivo dentro de você. Lembra que eu disse no início, é muito difícil você ajudar quem não quer ser ajudado. É muito difícil. Esses dias um pastor estava na igreja, chegou para a irmã estava com a filha, e ele disse para a filha assim: olha, querida, essa roupa aí não condiz com você. A roupa que você está usando não condiz com quem você é. Foram para casa, quando chegaram em casa, a mãe foi preparar o almoço, a filha está na sala, de repente a mãe volta para a sala, quando volta, o pai está no meio da sala com 38 na mão, e a mãe fala: que loucura é essa? E ele disse: eu estou indo lá na igreja falar com o teu pastor, porque a minha filha falou que ele está notando o corpo dela. Está entendendo como é difícil ajudar quem não quer ser ajudado? Quem não quer ser ajudado ouve o que quer, como quer, do jeito que quer, não ouve um sinal de alerta. Mas Deus é bom e Ele nos alerta, porque o intuito de Deus é que a gente não venha naufragar. O intuito de Deus não está em começarmos. O melhor não é o começo, o melhor é o fim das coisas. A questão não é como começa, a questão é como acaba. E aí nós estamos vendo que aqui a tempestade chega, e a tempestade é a prova. Por quê? Porque nessa região, irmão, da Palestina, os rios subitamente transbordavam. De repente o rio estava seco, mas subitamente ele era cheio. E ele já viu aqui nas cachoeiras, acontece muito na serra, no morro, vem as trombas d'água. O sujeito está lá na cachoeira, o riozinho está na canela, mas lá no alto do monte está chovendo, e aquela água começa a descer, e de repente vem aquele transbordo, e pessoas morrem afogadas. Porque é isso.
A tempestade vem para denunciar o nosso alicerce, ou pior, a falta dele. A tempestade chega sem avisar, ela não avisa, ela vem de repente, né? Uma notícia, algo que acontece. Essa tempestade, ela testa a nossa estrutura emocional, espiritual, familiar. Mas o ato de colocar a palavra em prática, Jesus está dizendo, é como um homem que construiu uma casa sobre um alicerce, sobre um fundamento, sobre uma rocha. O que salvou a casa não foi a beleza das paredes, não foi a tinta, não foi a decoração, não foi a tecnologia, não foi o que tinha de bom, não. O que salvou foi o alicerce. E alicerce, ele exige tempo. Foi a firmeza da base. Sabe, quem pratica a palavra de Deus, quem não apenas ouve, mas quem vive, a tempestade pode vir, o vento pode soprar, a torrente pode chegar, mas não vai cair, não vai desmoronar. Tem gente que vai olhar e vai dizer, você está balançando. Eu estou balançando, mas eu sei aonde eu estou na rocha, e na rocha eu vou permanecer. Tem gente que fica fazendo tiradinha quando eu falo a rocha aqui, né? A rocha é Cristo. A rocha não é a rocha, é a rocha. Rocha, Ele é a rocha. Cristo é a rocha. Sabe, talvez até a chegada dessa tempestade, todas as casas fossem iguais. Todos fossem parecidos. Olha, ele se veste como crente, ele carrega a Bíblia como crente, ele dá glória a Deus como crente. Olha, ele até contribui, mas é quando a tempestade chega que o fundamento é revelado. É quando a tempestade vem, quando o dia difícil vem, quando o confronto vem, quando a notícia que não é boa chega. É naquele momento que nós somos confrontados. É naquele momento que o nosso fundamento vai ser revelado. Talvez até aqui seriam iguais, mas na tempestade a diferença é revelada. A tempestade revela, e a tempestade vai vir, ela chega para todos. Ela vem, sem avisar, ela chega. Não há como escapar. Irmão, dá para esconder a tempestade, mas não dá para escapar. Tem gente que esconde, tem gente que encena, né? Tá tudo bem, tá tudo certo. E o Titanic está fazendo assim, ó, inclinando, afundando. E aí parece que quanto mais fundo, mais pose a gente faz, mais foto a gente tira, né? E está lá, e Deus vendo, e dizendo, mas eu já dei palavra de alerta, eu já orientei para abrir a visão, eu já dei uma voz de comando para mudar a direção. Então, Jesus, ele termina, e nós vamos para o final aqui, com uma solene nota. Ele fala daquele que construiu a casa sobre a rocha, que é aquele que ouve. É aquele, pode ficar, Mateus, pode sentar, obrigado. É aquele que ouve, que obedece, que pratica a palavra. É aquele que está recebendo essa palavra, que está obedecendo a essa palavra. Mas ele diz daquele que ouve e não pratica. Ele fala daquele que ouve, mas não obedece. Ele fala daquele que está escutando e não está praticando. E ele diz a esse, eu vou compará-lo àquele que construiu, mas construiu de maneira errada. Construiu no chão, sem base, sem fundamento, sem alicerce. A mesma tempestade que veio para o outro, veio para esse. A mesma torrente que bateu na casa do outro, bateu na casa desse. Mas essa casa não suportou. E a Bíblia diz, e grande foi a sua queda. Grande foi a sua ruína. Sabe, que essa seja a noite de a gente olhar para Deus e dizer, Senhor, não me deixa ficar te chamando de Senhor sem te obedecer. Muda hoje o contexto do meu coração. Muda hoje. Eu não quero viver essa história de religiosidade, essa história de falar algo com a boca que eu não sinto no meu coração. Sabe, quando nós estamos fazendo algo para Deus, Ele não está olhando aquela performance que nós estamos tendo do lado de fora. Ele está olhando a motivação que nós temos para o lado de dentro. Ele está olhando aquilo que está dentro do nosso coração enquanto nós fazemos, né? Então, que a gente possa orar hoje, dizer, Senhor, me ajuda a viver como um servo. Somos filhos de Deus, sim,
mas Ele é o nosso Senhor. Talvez hoje, vai ficando de pé por favor, talvez hoje seja a nossa grande dificuldade no contexto, né? Porque eu sou ainda de uma época que só a presença do pai já era suficiente para a gente obedecer. Um pai não precisava nem falar, né? Um olhar do pai já bastava. O pai olhava, já havia silêncio. O pai olhava, hoje você fala, repete, e ainda alguém diz assim: sai fora, velho, você não sabe nada. E aí hoje a gente transmite isso para Deus, aí a gente faz tudo de qualquer jeito, sem se preocupar com para quem nós estamos fazendo. Que hoje a gente possa apresentar o nosso coração diante de Deus, o nosso coração diante do Senhor, e dizendo: Pai, que eu não esteja falando aqui da boca para fora aquilo que não carrega no meu coração. Alinha hoje o meu coração, alinha, Senhor, o meu coração hoje com a Tua vontade. Alinha, Senhor, eu quero fazer de Ti o meu Senhor absoluto. Eu quero viver em conformidade com o Teu coração, em nome de